E se eu te dissesse que a América tem seu próprio Stonehenge? Essas pedras gigantes de repente surgiram numa colina nos arredores de Atlanta, em 1980. O homem que mandou erguê-las ainda é desconhecido, assim como o real propósito do monumento. Na verdade, além do custo de $500 milhão, quase nada se sabe sobre essas pedras. Nada. Se trata de 107 toneladas de granito sólido, contendo mensagens em código que nelas foram entalhadas nos 8 idiomas mais comuns do mundo. Esses pilares retangulares estão precisamente dispostos para acompanhar ciclos astrológicos e solares. Para algumas pessoas, essas mensagens são um sinal do fim dos dias. Para outras, se trata de um chamado para um genocídio em enorme escala. Seja qual for o recado, eu quero saber quem é o autor, por que o monumento está numa colina isolada na Geórgia e qual o seu real significado. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Peachtree Street. Existe um jeito melhor de fazer algo misterioso do que ter um monólito de granito imponente em pleno campo aberto. Então quanto tempo faz que saímos de Atlanta? Já faz 2 horas. Oh, é aquele ali. Ali está. Isolado. Porque aqui na área rural da Geórgia. Bom, se a ideia era estar no meio do nada e fazer um guia, eles acertaram. Pedras guia da Geórgia. Dewey Road, Geórgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está vendo monitorada a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa. Olha isso, tem um buraco bem aqui, Bud. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Geórgia. Bom, esse cara tem dinheiro, muito dinheiro. A única coisa que ele exige é que o seu nome permaneça totalmente anônimo. Até hoje ninguém conseguiu descobrir quem é esse homem. As pedras foram apresentadas durante uma cerimônia pública em 1980. Elas causaram polêmica imediatamente. Simpatizantes como Yoko Ono, bom, qual é? Claro que a Yoko Ono ia apoiar, né? Elogiaram este instigante chamado ao pensamento racional. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? A diretriz faz alguns crerem que as pedras guia estão conclamando um genocídio de bilhões de pessoas inocentes.
Então Bud, a Christine e o Scott vão se encontrar com Raymond Wiley, que pesquisa as pedras há muito tempo. Na verdade, Wiley até escreveu um livro sobre elas. Talvez eu consiga jogar uma luz nessa história pra vocês. O que vocês querem saber? Quem é Um o milhão de autor? coisas. Bom, nós não sabemos exatamente quem ele era. A melhor pista que nós temos é o pseudônimo dele, R.C. Christian, que parece remeter ao Sr. Christian Rosenkreutz, que liga esse monumento à ideia da Ordem Rosa Cruz ou da Fraternidade Rosa Cruciana. Raymond Wiley, autor de As Pedras Guia da Geórgia. Esse design em particular tem um propósito? Tem, foi projetado a princípio devido aos alinhamentos astrológicos que as pedras marcam. Se você olhar para as pedras, como estão viradas para cá, elas marcam o nascer do Sol nos pontos extremos de seu progresso, no leste e no oeste. As fendas são para marcar o solstício de inverno ou de verão. Um eixo atravessa a pedra central e marca a estrela polar qualquer noite do ano. Uma fenda atravessa o topo da coroa e marca com precisão o meio-dia durante o ano todo. Então você tem um calendário, tem uma bússola? Tem um tradutor, um guia? Isso. É um canivete suíço de granito. Falou tudo. É mesmo. Tem gente que acredita que é meramente um truque publicitário da indústria do granito daqui para tentar atrair o turismo. Então é. Podiam ter feito isso muito mais barato. Mas isso é muito bem pensado para ser apenas um truque turístico. Isso pra nós parece os 10 mandamentos da atualidade. Tudo que está aqui não incomoda, a não ser aquele primeiro que diz que precisamos limitar a população a 500 milhões. Então, com 6 bilhões e meio de pessoas no mundo, cerca de 6 bilhões terão que ser eliminadas. Tem muita gente que acredita que as pedras guia da Geórgia representam os planos de uma nova ordem mundial malthusiana que vai dominar o mundo ocidental. Eu comecei Certo. a olhar pra algumas dessas coisas e pensei, peraí, isso significa que um governo opressor vai começar a mandar em mim? Esse é o medo de muitas pessoas e essa é a principal razão pela qual tem havido tanto vandalismo no local. Muitas pessoas têm pedido a retirada do monumento desde quando ele foi erguido. Se tentar danificar isso aqui, você pode ser preso, né? Se você notar, a chefatura de polícia da comarca de Elbert instalou algumas câmeras de eles monitoramento. fizeram Achávamos isso? que os Rosa Cruzes é que estavam de Certo. olho na gente. Eu pensei... não, eles têm o satélite para isso. Tá, agora eu entendi. Eles... Então, o que vocês acham disso? Tem alguma coisa estranha aí. Primeiro, quem era R.C. Christian? O que podemos descobrir sobre ele? E o senhor R.C. Christian está mesmo ligado à Ordem Rosa Cruz? Você não fica pensando o que será que passa pela cabeça de uma pessoa que concebe uma ideia dessas? Tenho que admitir que achei brilhante. Eu penso Achei assim mesmo. também. E talvez não seja necessário, mas se houver a necessidade, vai salvar a humanidade. Tá, mas querem saber, tem Não, tanta é que- arrogância nisso. Porque quem está contra essa coisa vai dizer, estão querendo brincar de Deus? Podemos estar falando de um grupo de pessoas que teve acesso a um conhecimento que a moderna tecnologia não pode te dar, entende? Ou seja, essa coisa vai estar aí depois que os computadores se forem? Ai, eu não quero que os computadores desapareçam. Eu não sei viver sem o meu celular. As pessoas acham que os maçons são fascinantes. Quero falar para vocês sobre os Rosa Cruzes. Christian Rosenkreutz, dizem, foi o fundador da Sociedade Secreta Rosa Cruz na Alemanha no início do século XV. Mas alguns alegam que esse homem nem existiu. Outros dizem que ele nem é real. E outros ainda dizem que ele é mais do que uma pessoa. Para os membros da sociedade, Rosenkreutz era um médico que tinha passado a vida reunindo o que ele chamava de conhecimento sagrado. Ele formou os Rosa Cruzes para repassarem o aprendizado a fim de que isso não morresse com ele. Então, a princípio, todos os membros eram médicos. Cada um fez o juramento de curar os doentes sem receber nada por isso, de manter a congregação oculta e de encontrar um substituto para Rosenkreutz antes de sua morte. Esse conhecimento sagrado, dizem, inclui elementos de alquimia e, escuta só isso, manipulação psíquica. Os Rosa Cruzes modernos são tidos como capazes de extrair o poder máximo da mente humana. Para alguns, a seita evoluiu e agora eles buscam proteger e guiar a humanidade para longe da sua própria destruição. Outros têm acusado os Rosa Cruzes de serem totalmente do mal. Para ser claro, há ramificações dos Rosa Cruzes por toda a parte. O principal símbolo deles é este: uma cruz com uma rosa branca no centro. Eles a chamam de Rosa Cruz. O R e o C das palavras Rosa Cruz, sem dúvida representam o sobrenome do fundador, Rosenkreutz. E segundo alguns, são um elo com o R e o C do pseudônimo do autor das Pedras Guia, R.C. Christian. Mas olha que interessante. Se você olhar para as pedras guia de cima, elas formam o que parece ser uma rosa cruz. Como o jornalista Van Smith alega ter prova dos feitos maléficos dos Rosa Cruzes, o Bud, a Christine e o Scott estão indo se encontrar com ele.
Biblioteca Pública de Elberton, Georgia. As pedras guia da Georgia contêm provas concretas de que a humanidade está sob uma grande ameaça de um pequeno complô de cultistas. Van Smith, editor. Bom, as pedras guia da Georgia foram criadas explicitamente para sobreviver a um apocalipse. Eu acredito que esse apocalipse vai ser feito pelo homem. O mais polêmico dos mandamentos entalhados nas pedras é o que declara restringir a população global a 500 milhões de pessoas. Isso significa que 6 bilhões e meio de pessoas teriam que desaparecer. Isso vai ocorrer provavelmente dentro dos próximos anos. As próprias diretrizes não parecem estar endossando o mal. São bem inócuas. Na verdade, trata-se da lápide da humanidade. E se você realmente quer prova concreta de que os Rosa Cruzes são do mal, veja o assassinato de Robert Kennedy, Sirhan. Os Rosa Cruzes têm sido acusados de praticar uma coisa chamada apoderamento, a capacidade psíquica de dominar a mente de outras pessoas, e projeção astral. Projeção astral? A capacidade de projetar sua alma para fora, para áreas distantes e até deslocar objetos com a mente. Psicocinese. Se tem alguém cuja mente estava sob controle, esse alguém é Sirhan. Se você ler o diário dele, é extremamente arrepiante. Esse homem ficou divagando incoerentemente durante meses, culminando no assassinato de Bob Kennedy. A mente dele parecia estar totalmente tomada e ele não tinha controle sobre seus atos. Tá bom, sem querer ofender o Van, mas eu tenho que discordar. Claro, Sirhan era tecnicamente um Rosa Cruz, mas ele se associou por correspondência, pelo correio. Eu posso ficar noivo pelo correio. Então isso está fora para mim. E não parece que Sirhan representava alguém a não ser a si próprio. Vejam o registro histórico. Durante o julgamento de Sirhan, 5 diferentes especialistas em saúde mental atestaram que este cara tinha esquizofrenia paranoide. E a ideia de que os Rosa Cruzes estavam de alguma forma controlando a mente dele, manipulando-o mentalmente para matar o senador Kennedy, olha, é um total absurdo para mim. Eu vejo essa nuvem escura pairando sobre toda a humanidade no horizonte. E a prova que eu encontrei nas pedras guia da Georgia é tão séria que, se eu tivesse tempo e recurso, eu dedicaria minha vida a desmascarar esses canalhas. Você tá com medo mesmo. É, o inevitável está para acontecer a qualquer momento. Sirhan era um Rosa Cruz? Tá, então esse é um Rosa Cruz que representa o todo. Isso é problemático. Olha, eu não consigo acreditar que Sirhan estava sob algum tipo de domínio mental, o que é basicamente o que nos falaram. Acontece que alguns desses grupos, os Rosa Cruzes, os Illuminati, os maçons, estavam interessados em conhecimento esotérico. Isso é um fato. Mas esse tipo de coisa, eles estavam pensando a respeito. Tá legal, o Bud parece bastante intrigado pela ideia, quem diria, do controle mental. Sabe o que a minha mãe dizia do controle mental? Mas ele está lendo um livro escrito pelos Rosa Cruzes sobre como desencadear o poder da mente. Então, se é para ser sério e descobrir o que os Rosa Cruzes realmente defendem, é claro, eu tô nessa. Vamos testar o poder do controle da mente, porque não faz ideia de onde a verdade pode estar, a menos que procure por ela. Sabe o que é estranho? Diante de alguns desses títulos e capítulos, este é sobre os místicos que desenvolveram seus poderes psíquicos. Será que é nisso que os Rosa Cruzes acreditam? Bom, ele disse que esse é o tipo de coisa que eles trabalharam para aumentar na vida deles, sabe? Então, olha só, há alguns exercícios para aumentar a sua capacidade psíquica. Eu vou praticar um pouco, porque eu realmente quero trabalhar os meus poderes psíquicos. Olha este, multiplicar números de 2 dígitos mentalmente, tipo 24 vezes 67. O foco mental necessário para obter a resposta correta aumenta a sua capacidade psíquica. 24 vezes 67. Primeiro você faz 20, primeiro você faz 20 vezes 60. Isso dá 1.200. Depois você faz 7 vezes... Ai, gente, é muito difícil. Veja como eu aumento os meus poderes psíquicos. É muito difícil. Google, eu tô usando a calculadora. Então, as pedras guia da Georgia podem ter sido criadas por uma sociedade secreta conhecida como Rosa Cruz. A grande pergunta, entretanto, é por quê? Para alguns, os Rosa Cruzes são do mal e estão planejando assassinar bilhões de pessoas para que possam manter a população mundial em 500 milhões de habitantes. Eu não acredito que isso seja verdade, basta usarmos a lógica. Mas a questão permanece. Qual é a verdadeira agenda dos Rosa Cruzes?
Numa remota colina da Geórgia, um conjunto de pedras gigantescas é tido como vital para o futuro da humanidade. Outros argumentam, porém, que as pedras não passam de um chamado para um genocídio em enorme escala. Oi, Brad. E aí, como é que vão? Que tal a aventura? Ah, tá ficando interessante. Tem alguém com quem vocês deviam conversar. Tá bom. A pessoa se chama Reverenda Banner. Ela é Rosa Cruz e esta é a chance de perguntar sobre os Rosa Cruzes direto para ela. Esta é a chance de obter respostas. Vocês vão encontrá-la, na verdade, vejam só. Eu achei que seria legal ser na igreja de Elberton. Primeira Igreja Metodista Unida, Elberton, Geórgia. Olá. Olá. Queremos aprender mais sobre o rosacrucionismo. Entendemos que você é uma Rosa Cruz, é isso mesmo? Não exatamente. Se uma pessoa chega em você e diz, eu sou Rosa Cruz, o que fica claro é que ela não é. O que sempre dizemos é que somos estudiosos da filosofia. Então, o que é exatamente a filosofia Rosa Cruz? Antes da Igreja Romana dominar e decidir que Jesus era um Deus que se tornou homem, eles ensinavam e acreditavam que Jesus era um homem que se tornou Deus. E a repercussão disso é imensa, porque se Jesus é um Deus que se tornou homem, então não nos resta mais nada a não ser adorá-lo, porque ele é único. Sim. Se ele é um homem que se tornou Deus, então nós podemos verdadeiramente segui-lo, fazer as coisas que ele fez e coisas maiores ainda, como ele mesmo disse. Jesus também era? Com certeza. E houve outros? Ele talvez tenha sido o maior iniciado que tivemos no nosso planeta. Então ele é um modelo, não é só para ser adorado. Certo. Quando dizemos que vamos adorá-lo, sabe, só nos resta acreditar e assim está tudo bem. Não temos que evoluir. Nós cremos que a fé sem obras é morta. Gostei disso. No Apocalipse você vai ler, vós sereis julgados por vossas obras. Lá não diz que você será julgado pela sua fé. Primeiro disseram que os Rosa Cruzes são do mal. E agora ficamos sabendo que Jesus era um Rosa Cruz. Eu não sei se é verdade, mas me faz olhar para os Rosa Cruzes de uma outra forma. Então me diga quais são as origens do sigilo dos Rosa Cruzes. É porque a igreja estava, sabe, condenando à morte quem não concordasse com ela. Por quê? Para eles era sacrilégio? Se você tem a capacidade de se conectar com o divino dentro de você, você não precisa do Papa, não precisa da igreja. Você se torna autossuficiente quando se trata de ensinamentos religiosos. E a Igreja Romana, não querendo abrir mão, fez com que fossem para os porões. Uma das razões de estarmos aqui é para aprender o máximo possível sobre as pedras guia. E a pergunta é, elas foram erguidas pelos Rosa Cruzes? Possível, mas é provável que tenha sido uma pessoa. Lembrem-se, essa é uma coisa muito individual. Então, pode ter sido alguém que lê manuscritos da Rosa Cruz e pratica por sua conta. Eu me peguei fazendo a pergunta, quem imporia isso? É verdade. E se vai ser imposto por alguém, isso vai totalmente contra a nossa tradição de liberdade individual. Certas pessoas têm uma visão do rosacrucionismo diferente daquela que acaba de nos dar, segundo a qual pratica-se o controle da mente e o controle de pessoas. Tem algo a dizer sobre isso? Basicamente, nós falamos sobre o poder da mente. Ensinamos que lhe seja dado segundo a sua crença. Mas quanto a usar isso para controlar outras pessoas, isso seria totalmente contra nossas crenças. E Sirhan era Rosa Cruz? Ficamos sabendo. Não que eu saiba. Se ele era, com certeza se desviou, não é? Com certeza. Se ele era um Rosa Cruz, ele era muito ruim. Pois é. Tá legal. Vocês diriam que essa mulher quer assassinar 6 bilhões de pessoas? Ela é tão ameaçadora quanto Mr. Rogers. Como sempre, quando você vai falar com eles, em vez de acreditar no que lê na internet, eles não são um bicho-papão, como costumam ser acusados. Os Rosa Cruzes parecem querer ajudar as pessoas e não matá-las. Mas será que eu acredito em tudo que a reverenda Beth Banner disse? É claro que não. Mas posso dizer uma coisa, os Rosa Cruzes modernos não parecem ser genocidas para mim. Porém, ainda me confunde o fato de serem tão secretos. Isso significa que há uma outra mensagem que não sabemos? O interessante é que o autor de um documentário que estuda isso diz que os Rosa Cruzes ergueram o monumento da Geórgia para o nosso bem, para nos alertar. E Scott está indo agora mesmo descobrir de onde essa teoria surgiu. Por acaso os Rosa Cruzes pretendem matar 6 bilhões de pessoas? Absolutamente não. Jay Whitmer, pesquisa os Rosa Cruzes. Eles têm conhecimento de uma catástrofe solar periódica. Sabem que vai haver uma grande perda de vida. Que há um ciclo solar que dura de 11 mil a 13 mil anos, quando o Sol
passa por uma inversão magnética e começa a lançar gigantescas labaredas que assam a Terra. Sabemos que isso é verdade porque houve gigantescos incêndios florestais na América do Norte 13 mil anos atrás. As grandes extinções ocorreram entre 12 e 13 mil anos atrás. Por isso ergueram esse monumento na Geórgia. Com que propósito fariam isso? Estão tentando propor algumas regras para que os sobreviventes dessa catástrofe vindoura possam reconstruir o mundo de um modo melhor. As pessoas então acham que os Rosacruzes são do mal, um grupo satânico que está tentando destruir o mundo, em vez de só tentar nos alertar. Tá bom, segundo Jay Widner, o sagrado conhecimento que os Rosacruzes tinham era que a cada 13 mil anos o Sol lança gigantescas labaredas para a Terra e que essas labaredas têm o potencial de drasticamente alterar a forma física do nosso planeta. Segundo ele, ergueram aquelas pedras para nos alertar dessa tragédia pendente. Widner acredita que elas também servem como um guia que permitirá aos sobreviventes reconstruírem a civilização que conhecemos. Eu repito, isto é, em teoria, parte do sagrado conhecimento que os Rosacruzes querem passar adiante. Pois é, eu também acho isso tudo meio maluco, mas o que realmente me dá medo é, um recente estudo de arqueólogos americanos diz a nós que sim, 13 mil anos atrás, um evento cataclísmico varreu quase todo o povo da América do Norte. Mas não eram labaredas solares. Segundo esse estudo, era um enxame de cometas que caiu aqui e destruiu tudo. Eles estão muito preocupados e o mundo está em perigo e parece que é nisso que acreditam. Por que não vêm a público e falam? Numa entrevista coletiva podem dizer, vai acontecer isso. Se preparem. Ninguém acreditaria. B, os teóricos da conspiração diriam, estão apenas tentando nos assustar. Por outro lado, porém, a NASA está começando a descobrir que esse ciclo solar periódico é real e que em 2012 a parte do Sol que emite as maiores labaredas vai estar apontada diretamente para a Terra, feito o cano de uma espingarda. Uau! Agora eu vou deitar na cama à noite, olhar para o teto e ficar apavorado. Pensar que tudo isso pode realmente ocorrer é muito mais do que assustador. Mas tem uma coisa ainda pior. A NASA soltou um alerta no início deste ano sobre um grande aumento de labaredas solares em 2012. E isso não inclui o que o calendário maia prevê. Acredite, eu também não gosto de confiar em profecias, mas talvez os Rosacruzes e sua sociedade secreta saibam coisas que nós não sabemos. Os Rosacruzes são uma sociedade secreta que foi criada para reunir conhecimentos antigos de todo o mundo. E uma de suas previsões é que uma grande mudança física ocorrerá no planeta. Como resultado, o grupo ergueu um gigantesco e permanente guia no topo de uma colina na Geórgia para a humanidade poder reconstruir a Terra. O grupo acredita que esses eventos podem ser desencadeados por labaredas solares. Olha só, elas deverão atingir a Terra em 2012. Além disso, a NASA recentemente previu que a Terra veria um aumento da atividade solar no ano de 2012. Tic-tac, tic-tac. O Bud e a Christine foram para lá para saber da exatidão dessas previsões e o que a expressão aumento da atividade solar significa. Teatro Elbert. Basicamente, uma labareda solar é uma tempestade magnética no Sol. Isso é incrível. Parece explosivo e grande. São eventos explosivos, isso mesmo. Dr. Loris Magnani. E qual é a preocupação? Eu li rapidamente sobre um relatório da NASA que existe uma preocupação a respeito. Existe um fenômeno chamado ejeção de massa coronal. Trata-se de um torrão enorme de partículas carregadas dentro de uma gota enorme de plasma. E quando elas se chocam com a Terra, podem interromper comunicações e causar danos à rede elétrica. E se as partículas carregadas estão vindo para cá, o que elas vão fazer conosco? Para nós, pessoalmente, nada, porque o campo magnético da Terra nos protege. Mas poderiam desligar nossa eletricidade, nossos celulares Até aí tudo bem, você precisa de uma catastrófica ejeção de massa coronal. Uma vez a cada 500 mil anos, você pode ter uma catástrofe que pode danificar e muito a rede elétrica. Eu não acho que será o fim da civilização, eu acho que isso é alarmista. Mas com o que essa ejeção de massa coronal se parece, se vista da Terra? Uma enorme bola de gás? Não daria para ver,
Partículas carregadas não emitem luz quando viajam no quase vácuo do espaço dessa forma. E não tem como prever isso? Não, o Sol está num ciclo de atividade. Nós estamos indo em direção de um solar máximo normal. Isso ocorre em média a cada 11 anos, mas pode ser a cada 7 anos ou a cada 17. Se não se atrasar, será em 2012, 2013. Eu já ouvi muito sobre esse número. O que é que tira o seu sono? Se eu fosse me preocupar com o que não posso controlar, bem, eu me preocuparia mesmo com um asteroide. Isso pode ocorrer quase que inesperadamente, e não haveria nada que pudéssemos fazer, e se fosse um dos grandes, seria o fim da civilização que conhecemos. Tá legal, um cientista diz que é possível que um enorme asteroide atinja a Terra. Nessa hora eu grito, Bruce Willis, salve a gente. Talvez daqui a milhares ou até milhões de anos, no futuro, esse acidente aconteça. Mas pode ser antes. Bruce Willis, salva a gente. Então pra você, é só mandar o Ben Affleck e o Bruce Willis lá pra cima não basta? Essa seria uma boa ideia, mas não para salvar a civilização. Ai, caramba! Essa foi forte. Nossa! O que nós precisamos fazer agora é descobrir a verdadeira identidade de R.C. Christian. Mas quem era esse cara? Quando chegamos em Elberton, em 1979, todos diziam que só 2 pessoas estiveram com ele. Uma foi o dono da empresa de granito, que já morreu. A outra foi um banqueiro local, Wyatt Martin, que cuidava do dinheiro de R.C. Christian. Acontece que Martin fez um juramento, levar a verdadeira identidade de R.C. Christian para o túmulo. Mas tem uma outra pessoa que talvez saiba quem R.C. Christian realmente era. Seu nome é Hudson Kahn, e ele esteve presente quando o monumento estava sendo construído. Scott está indo se encontrar com ele agora. Hudson, acho que uma das razões desse mistério ter aumentado é porque R.C. Christian queria permanecer anônimo e nós tentamos descobrir quem poderia estar lhe dando cobertura. Eu pesquisei na internet e parece que talvez Ted Turner ou alguém do tipo lhe dava suporte financeiro. Bom, tudo é possível. Hudson Kahn, Associação dos Graniteiros. Ted Turner é um nome que já ouvia associado com isso desde 80. Eu sou meio cético quanto ao Ted Turner. Pois é, eu já ouvi a teoria do Ted Turner também. Ela surgiu em 96 com uma entrevista da revista Audubon, na qual Turner diz que reduzir a população do mundo em 95% seria o ideal. E isso bate perfeitamente com o polêmico mandamento das pedras: manter a população do mundo abaixo de 500 milhões. Ah, qual é? É tão irracional supor que Ted Turner, famoso como é, pudesse fazer isso e não ser reconhecido por ninguém. Eu conheci o Ted Turner na casa do Larry King. Ted Turner era o dono da editora que... Ted Turner é o maior ser humano de todos os tempos. Você chegou a conhecer esse tal de R.C. Christian? É, ou o homem que fingia ser o Sr. Christian. Sei. Joe Fendley, o dono da empresa de granito de Elberton, disse: o Sr. Christian está vindo à cidade e vou te apresentar a ele. Se você prometer não tentar fazê-lo divulgar seu nome ou quem ele representa. Então nos vimos num restaurante. E o Sr. Fendley entrou com um senhor que tinha uns mais de 1,90 m. Era um senhor muito alto e estava de camisa esporte e gravata. Um sujeito muito bem apessoado. Tinha traços fortes e usava óculos. Ele era calvo, assim como eu, só que tinha cabelo branco do lado. Nós nos sentamos e começamos a conversar. Eu viajava muito nesse ramo de granito e fiquei craque em perceber sotaques. E esse cara era de uma das Dakotas ou de algum lugar do meio oeste, ou seja, ele obviamente não era de Nova Jersey. A maior parte da especulação não é, sabe, quem ele é, mas sim quem ele representa. E não faço ideia se é a nova era ou cristãos fundamentalistas. Alguém está tentando projetar uma filosofia por aí. Acha que tem algo do mal por trás do monumento? Não acho. Bom, isso depende da interpretação, entende? Resumindo, sempre que se tem algo com certo ar de mistério, isso atrai as pessoas, a favor e contra, dependendo da crença. Já me disseram que lá é o lugar mais sagrado da Terra. Alguns dizem que é o lugar do mal, as diretrizes ou os 10 mandamentos do anticristo. Você não acredita? Eu? Não. Alguém já disse, é um grande mistério. Acho basicamente que por isso foi posto lá. Alguém queria estimular a curiosidade. Tá legal, Hudson conheceu R.C. Christian. Essa é a melhor parte. Mas ainda acho que tem um monte de informação escondida por aí sobre as pedras guia e de quem foi realmente a ideia.
As pedras guia da Georgia ficam numa colina sossegada perto de Elberton, Georgia. Elas contêm uma mensagem que para alguns é um inofensivo conjunto de ideias para o homem pautar sua vida. Para outros, se trata de uma mensagem muito mais sinistra, que não passa de um chamado ao genocídio. O monumento está envolto em segredo porque ninguém sabe exatamente quem o ergueu, e tudo indica que os ultra-secretos Rosa Cruzes são seus criadores. Esse grupo se posiciona como de pensadores iluminados, cuja missão é controlar e aproveitar os poderes do cérebro humano. O Bud e a Christine estão indo para o Georgia Tech, em Atlanta, para descobrir até que ponto isso seria possível. Georgia Tech. Laboratório cerebral. Eu nunca estive no... Isso não me surpreende. Eu tenho feito algumas pesquisas preliminares sobre as capacidades do cérebro humano, as possibilidades da mente e o que ela pode fazer em termos de telecinese e até mesmo a chamada projeção astral. E eu quero que você nos conte um pouco sobre seu trabalho aqui. Tudo isso parece ser ficção científica, mas na verdade estamos fazendo tudo isso em laboratório. Doutora Melody Moore Jackson, Georgia Tech. Bom, não sei quanto à projeção astral, mas somos totalmente capazes de usar sinais cerebrais para mover coisas, mover objetos a fim de nos comunicarmos. Trabalhamos muito com pessoas com deficiências graves, gente que está travada, ou seja, totalmente paralisada e sem poder falar. Nós damos a elas formas de controlar o ambiente, como aumentar a temperatura quando estão com frio, de conseguirem se comunicar de novo, já que algumas não podem nem mexer os olhos. E a principal meta é reequipar o cérebro para poderem aprender a se mexer de novo em algumas situações. Ou então algumas dessas coisas que parecem fantasiosas, talvez não sejam. Bom, estamos de fato avançando no sentido de fazer algumas dessas coisas ocorrerem em laboratório. O que eu vou mostrar a vocês hoje é um dos projetos mais empolgantes. É a interface cérebro-máquina, ou interface cerebral direta. Nós temos aqui um robô usado na reabilitação de pacientes com derrame. E esse robô também é usado para pesquisa. Estou nessa. Eu posso tentar? Tem certeza que vai querer? Eu com certeza quero. Muito bem, faremos isso com prazer. Tá bom, Deus abençoe. O Bud está sempre disposto a desafios e tem um espírito esportivo, porque fala sério, nem morto eles me atariam aquela máquina. Agora, eles vão prepará-lo e ele vai realmente tentar mexer seu braço mecânico usando apenas o cérebro. Ok. Segure na parte da frente. Desse jeito? Isso. Mais especificamente, suas ondas cerebrais. Ele está vestindo uma touca especial que está recheada com eletrogel. Tá sentindo alguma coisa? Que você pode achar que pode te matar, mas ele vai ajudar a conduzir as ondas cerebrais. Quando o Bud estiver pronto, ele vai focar sua atenção neste ponto branco, que nada mais é do que a representação do seu braço. Ainda é seu braço, para a mente dele. Certo, meu braço na minha mente. Aí ele tenta deslocar o ponto branco até onde o ponto vermelho está, apenas pensando nisso. Se ele conseguir fazer o ponto branco mexer, o braço mecânico vai se mexer também. Isso. Isso. Ele conseguiu, Olha! ele conseguiu. Ele conseguiu! Bud, você é demais. Isso é fantástico. Ah, legal. Ele conseguiu. Bud, você é demais. Legal. Pouquíssimas pessoas conseguem isso na primeira vez. Incrível! Não era para o Bud conseguir fazer aquilo. Na verdade, só 20% das pessoas que tentam fazer isso conseguem deslocar o ponto branco na sua primeira vez. E isso faz a gente pensar, se só 2 em 10 pessoas são capazes de usar seu poder cerebral, será que os Rosa Cruzes estão de fato tramando alguma coisa? Por isso, talvez haja mais alguma coisa acontecendo. Acaba de realizar uma telecinese artificial. O que você achou? Eu achei ótimo. Tem alguma coisa no manual da Rosa Cruz? Como é o nome mesmo? Sabedoria Secreta dos Mestres? Sabedoria dos Mestres Místicos. Alguma coisa que possamos praticar Tá para bom. ficar ainda melhor quando virmos o Scott? Ai, olha só. Me manda um fluxo de amor. Vai! Vai! Ok. Manda Então, um fluxo de amor pro vamos lá. remetente. Só um minuto. Eu tô pronta. Eu já vou. Opa! Acho que eu Aí. senti isso. Tá bom. Temos que perdoar o Bud, não é? Ele está ligadão nesse negócio de controle da mente e está determinado a descobrir tudo. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, é impossível demovê-lo da ideia. Ele é um pitbull intelectual. Ele tem até uma peça de roupa, ele tem uma camiseta onde está escrito Pitbull intelectual. Eu senti o fluxo de amor saindo da minha pessoa. Bom, era pra eu então ter uma você... atitude de indiferença, Tá não bom. de ansiedade. Isso é fácil. Eu Vamos tava lá. ansiosa Tentando. e... Tá bom. Não, sem rir, eu fico... Vai.
Está me fazendo rir. Eu tô quieto. Tá me mandando uma risada astral. Ai, eu fiquei um pouco, sei lá, olha. Será que foi alguma coisa que eu comi? É tudo muito... Sei lá. Sei lá. Mistificante. Elbert, perímetro urbano. Nós conseguimos mexer esses braços mecânicos apenas usando a mente e nosso pensamento. Nós utilizamos o poder do cérebro do Bud. Olha, eu não achei que conseguiria. Realmente não pensei que fosse capaz disso. Quer dizer, não disso. Conseguir mexer algo apenas com a mente. Mas aí é que está. Antes nós pensávamos que muitas coisas não eram possíveis. Começamos a falar sobre deslocar coisas com o cérebro, ou sabe, poderes místicos. Na verdade, ninguém sabe onde é que as fronteiras estão. O que descobriram sobre labaredas solares? Obrigada. Isso foi muito legal. Mesmo? É meio assustador. Como assim? Bom, eu sei que pode imagine se você tivesse um apagão simplesmente por toda a América do Norte que durasse 4 meses. O que isso causaria? Você pensa no suprimento de água, de alimento, de socorro, ar-condicionado, aquecimento. Haveria morte, claro, seria o caos. O que você descobriu? Eu falei com um cara chamado Jay Widner, tá? E ele acredita que os Rosacruzes estão por trás das pedras da Georgia. E a razão disso é que eles estão se preparando para esse evento cataclísmico que vai acontecer, assim como esse aí que vocês estão dizendo que virá. Segundo ele, em 2012. E tem a ver com as labaredas solares. Mas isso não vem só dos Rosacruzes. Isso tudo está ligado ao calendário maia, que termina na mesma época. Os Rosacruzes acreditam que seria na mesma época. E todas essas culturas tão diferentes estão juntas na crença de que isso tudo vai acontecer na mesma época. Soubemos que o próximo Solar Maximum será perto de 2012. Sério? É quando parece que vamos receber... como é que é mesmo? As ejeções de massa coronal. Sério? É o Brad Meltzer. Oi, Brad. Como vão meus amigos paranormais? Bem. Muito bem, obrigado. O Bud tá super paranormal. Nós somos capazes de manipular braços mecânicos com o nosso pensamento. É uma coisa fascinante mesmo. Parece que as pedras guia têm ajudado aos paranormais todos esses anos. Enquanto centenas deles dizem que lá é onde devem se reunir para a formatura, nós precisamos perguntar por quê. O que é que esse pessoal sabe que a gente não está sabendo? Bom, eu achei um cara. O nome dele é Dr. James Burton. Parece que ele entende o porquê disso tudo e tem a importante e vital resposta para nós. Tá, ok. A gente vai se encontrar mais tarde. Tá legal, boa viagem. Boa viagem, através da mente. As pedras guia da Georgia, Dewey Rose, Georgia. Há centenas de anos, tem paranormais que têm dito que vamos ter um evento cataclísmico que vai mudar a vida que nós conhecemos. Dr. James Burton, pesquisador. Podem ser asteroides, placas terrestres móveis, vulcões, terremotos, dilúvios. Mas isso não é anunciado desde antes de Cristo? A Bíblia até fala sobre o Apocalipse. O fim do calendário maia é um outro indício de que esses eventos cataclísmicos vão acabar acontecendo. A teoria da qual o Dr. Burton fala é oficialmente chamada de transformação da Terra. Ela foi proposta por Edgar Cayce no início do século XX e desde então muitos, inclusive os Rosacruzes, têm adotado suas filosofias. Ouçam o que essa teoria propõe. O mundo em breve vai passar por uma série de desastres naturais, terremotos, dilúvios, inundações, labaredas solares, que causarão grandes mudanças físicas no nosso planeta. Os efeitos serão grandes mudanças nas massas de terra em todo o mundo. A previsão é de que Califórnia, Nova York e partes da Flórida ficarão submersas. Eles, entretanto, acreditam que há certas zonas seguras em todo o planeta. Essa notícia é boa. E a área ao redor de Atlanta é uma dessas zonas seguras. Juntamente com outros 6 locais nos Estados Unidos, esse é considerado um local seguro. Eu tenho um mapa aqui que vai explicar onde estamos e os outros locais seguros nos Estados Unidos, se vocês quiserem dar uma olhada. Com certeza, queria saber claro onde ficam os outros locais seguros. Tá bom? Dá pra ver bem aqui. O que acontece com a Califórnia? Olha. E o Oregon? Bom, então isso explica porque este monumento está na Georgia. Me parece que a ciência também pode embasar o que o Burton está dizendo. E eu posso afirmar, como alguém que mora em uma dessas áreas que ficarão submersas, que eu não vejo isso com bons olhos. Os Estados Unidos, como a gente sempre conheceu, não mais existiria. Eu não sei o grau de cinismo de vocês, mas isso assusta, e assusta muito.
As pedras guias são enormes blocos de pedra situadas numa colina perto de Atlanta, Georgia. A mensagem escrita ali é tida como desde um chamado para refletirmos sobre nossa interação com o planeta até a demanda por um genocídio. Nós descobrimos que o monumento se encontra na Georgia porque ali é uma zona segura. Isso se deve a uma teoria que diz que grande parte da América será destruída num futuro bem próximo. É claro, quando você diz coisas polêmicas como essa, as pessoas ficam muito pé da vida. Dá pra ver bem aqui... O que acontece com a Califórnia? Olha... E o Oregon? Peraí, o que é essa parte azul? A parte azul é tudo água. Tudo isso vai ficar sob o oceano. Tá, e o que acontece com Los Angeles, Portland, Seattle? Tudo isso vai ficar submerso. Já era? Sim, totalmente submerso. O Mississippi vai inundar partes da Flórida, Texas, Nova York. Todo mundo que eu conheço vai morrer. Não, tem muitos lugares que vai dar pra você ir. Mas todo mundo que eu conheço vive aqui. Como assim? Seattle submerge? Sim, totalmente. Olha só pra isso. Acha que vai ter algum tipo de ocorrência natural mais provável? É. E tem ideia de quando vai ser? Ou seja, vai ser amanhã? 21 de dezembro de 2012 bate com o calendário maia. Será que existe alguma ladainha ou razão pela qual esses locais serão poupados? Não, pessoalmente eu acredito que a Terra está tentando se purificar. Mas o que o Maine fez pra Terra? Qual é? O Oregon tem se comportado tão bem? Isso aí tem a ver com a característica da região. Vamos pagar pelos pecados de Los Angeles. Quando você olha para o monumento e lê o que está lá, você se sente confortado? Honestamente, eu me sinto. Eu particularmente gosto daquelas mensagens. Você acha que temos a capacidade de impedir isso? Não. A Mãe Terra é muito maior do que nós. Ela vai mudar o que precisa mudar para deixar as coisas do jeito que precisam ser. Segundo as pedras guia, 500 milhões. Eu acho que é um bom equilíbrio para a Terra. O planeta está superpopuloso. Isso vai acontecer mesmo, quer a gente queira ou não. Tenho muita coisa para pensar. Com certeza. Muito mais do que quando eu cheguei aqui. Acho que não há absolutamente nenhuma prova de que esse monumento foi criado para defender o assassinato de 6 bilhões de pessoas. Não é coerente com o que está escrito nas linhas seguintes. Não, está falando sobre as boas coisas que a humanidade pode fazer e certamente dizimar, sabe, a maioria de nós não é uma coisa positiva. Isso não nos leva a uma idade da razão. Não é mesmo. Combina esse é um ótimo com justiça argumento. social. Exato. Então, eu acho que eu vou ficar contra a noção de que isso é uma receita pós-apocalíptica de reconstrução. Boa. Sério, porque eu não acho... Isso assusta. Não, e não é só isso. Eu não acho que haja informação suficiente aqui para começar de novo, a não ser que só depende de nós. Eu acho essa coisa incrivelmente provocante. Pede para olhar para nós mesmos e dizer o que achamos que essa coisa significa. Eu não quero nem saber quem pôs essa coisa aqui. Se foram ou não os Rosa Cruzes, o fato dessa instalação, esse monumento estar aqui, nos fez olhar para os Rosa Cruzes, olhar para a história deles e conhecer suas crenças. E repito, isso nos faz olhar para as origens do pensamento humano e da crença humana também. Então, eu acho que é bom isso estar aqui, porque faz a gente trocar ideia. Exato. Isso. Ok. As pedras guia foram criadas sob um véu de segredo por alguém tido como um membro de uma seita altamente secreta, os Rosa Cruzes. Mas é preciso ter cuidado. Só porque um Rosa Cruz pode ser o autor, não significa que as pedras guia representam todos os Rosa Cruzes. E enquanto os teóricos da conspiração adorariam que pensássemos que esse monumento é uma lápide da humanidade porque supostamente chamam para o extermínio de 6 bilhões de pessoas, eu vou propor uma outra teoria, e que é verdadeiramente histórica. As pedras foram feitas em 1979. Sabe o que acontecia nessa época? Era o auge da Guerra Fria. As pessoas temiam a possibilidade de um holocausto nuclear. Os Estados Unidos tinham seus mísseis apontados para a Rússia e a Rússia tinha os dela apontados para nós. Acho que R.C. Christian ergueu esse monumento pensando que se a Terceira Guerra realmente ocorresse, a humanidade seria capaz de achar seu caminho de volta à vida que temos hoje. Para mim, o anúncio de manter nossa população abaixo de 500 milhões pode ter sido feito supondo que estaríamos iniciando a humanidade de novo do nada. Acho que as pedras guia foram feitas por um homem rico pensando em deixar sua marca indelével no mundo. E eu acho que é uma pena ele não se apresentar e receber o crédito por sua criação. Então eu quero dar um recado. O RC, se você estiver nos vendo, esta é a sua chance de se mostrar.